Olá pessoal, sou o Diego Dias dos blogs comutadores.com.br e rotadefault.com.br. No vídeo de hoje falaremos da configuração manual de canais, banda e potência de transmissão em Access Point Aruba no modo Virtual Controller. Em Configuration nós temos a opção de RF e encontramos o ARM. O ARM ele consegue escolher o melhor canal, consegue determinar a configuração de potência de transmissão, adapta dinamicamente a mudanças de RF no ambiente, tudo de forma dinâmica. Por que o ARM é importante? Ele simplifica a instalação da WLAN comparado ao método tradicional, né, o método estático, onde nós teríamos que configurar manualmente os canais, as potências de transmissão, e permite o uso eficiente do espectro à medida que aumenta a capacidade de uso da rede. Então, basicamente, o ARM ele facilita o trabalho na implementação numa rede WLAN. Uma vez que nós vamos adicionando equipamentos, ele vai determinando quais canais, né, em cada uma das frequências, né, de 2.4 GHz ou 5 GHz, cada um dos APs vai trabalhar, a potência de transmissão, entre outras questões do sinal RF. Mas nem sempre o ARM trabalha da maneira como nós esperaremos que ele trabalhasse. Muitas vezes a gente precisa criar um plano manual para o uso de canais. Imagina que nós temos o mesmo ambiente com dois clientes compartilhando o mesmo espaço, mas com administração de rede WLAN distintas, né? Um cliente A no mesmo espaço controlando uma dezena de APs e o cliente B no mesmo espaço controlando uma dezena de APs, nem sempre é possível você utilizar ferramentas como ARM, porque você tem dois equipamentos gerindo a rede WLAN no mesmo espaço, né? Ali, utilizar o algoritmo ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Em alguns cenários, nós temos que intervir numa situação de troubleshoot. Na maioria das vezes, o cenário WLAN ele é um ambiente em mutação. Nós temos pessoas, quantidade de pessoas aumentando e diminuindo no espaço. Nós temos mudança do mobiliário, né? Mudança do ambiente, mudanças de parede e o acréscimo de access points sobre o nosso domínio ou sobre o domínio de empresas vizinhas, né? No ambiente, por exemplo, como num prédio onde nós temos diversas salas comerciais, cada um com seus access point anunciando a sua rede WLAN, seu SSID, no seu canal específico, na sua potência específica. E muitas vezes queremos transformar o ambiente WLAN em um ambiente previsível, né? Então faz necessária a otimização de canais e potências nesse cenário. Entrando em RF, em ARM, podemos definir em Show Advanced Options a opção aqui em Access Point Control. Podemos clicar em Customize Valid Channels e definir, uma vez que a gente podemos fazer um acordo e definir a faixa, por exemplo, de 5 GHz que o cliente A pode funcionar e a faixa de 5 GHz que o cliente B pode funcionar, como por exemplo a Uni1 e Uni2 para os clientes A e Uni2 Extended e Uni3 para o cliente B. E aí você consegue trabalhar internamente para que você use apenas os canais definidos para a sua empresa. E aí você acaba não tendo conflito. Cada um dos clientes pode gerenciar dentro da sua controladora, dentro dos seus equipamentos, e aí não entrar em conflito com os canais utilizados de 5 GHz para a empresa vizinha. Então você seleciona, clique em OK. Eu consigo também aqui determinar a potência mínima de transmissão, a potência máxima de transmissão. Eu consigo também trabalhar com agregação de canais em todas as bandas, em 2.4 ou em 5 GHz. Em 2.4 não é recomendado a gente trabalhar com agregação de canais, apenas em 5 GHz. E desabilitar ou habilitar o uso, por exemplo, nesse Access Point que suporta a agregação de 4 canais de 20 MHz, 80 MHz. Uma vez definido, clique em Save e as alterações serão efetuadas no equipamento. Caso eu precise fazer a configuração individual no Access Point, né, uma vez que eu fiz as configurações de ARM e ainda precise fazer a configuração individual estática de canal nos Access Point, você vai em Access Point, depois seleciona o Access Point ali do cluster, né, cada um deles individualmente, clique em Radio. E aqui, em Adaptive Radio Management Assigned, o Access Point vai gerenciar, através do ARM, as configurações de potência e canal. Se eu clicar em Administrator Assigned, eu consigo definir manualmente aquele Access Point em qual canal ele vai anunciar em 2.4. Consigo também definir em qual canal ele vai transmitir em 5 GHz. Posso definir manualmente. E a potência de transmissão que ele vai emitir o sinal. Tá? Aqui eu também consigo definir, por exemplo, o modo que o rádio vai trabalhar. No modo Access, o Access Point ele vai servir aos clientes e ele pode
fazer análise do ambiente. Em Monitor, você vai deixar o rádio para funcionar apenas no modo WPS WDS, juntamente com as assinaturas que você vai habilitar aqui em IDS. E em Spectrum Monitor, o Access Point fará análise de espectro do ambiente e deixará também de servir cliente. O único modo que serve os clientes, né, isto é, consegue fazer a transmissão dos dados, é no modo Access. No modo Monitor e Spectrum Monitor, ele apenas vai fazer a monitoração do ambiente. Caso seja definido o modo que você vai trabalhar, os canais, a potência de transmissão, clique em Save. Aqui em Networks, muitas vezes queremos que determinado SSID apenas seja anunciado ou na banda 2.4 GHz ou na banda de 5 GHz. Uma vez clicando no SSID ou criando o SSID, embaixo clicando em Show Advanced Options, eu consigo aqui em 802.11 em Band definir se aquele SSID vai ser anunciado em 2.4, em 5 GHz ou em ambas as bandas. Uma vez selecionado, vá em Access e clique em Finish, ele será aplicado ao SSID. E você já precisou fazer alguma alteração nas configurações do ARM? Definição de canal, definição de potência de forma manual? Deixa aqui nos comentários o seu cenário. Se você tiver algum cenário que gostaria de deixar alguma consideração, também deixa aqui nos comentários. Caso tenha ficado com dúvida, também fique à vontade para escrever aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, isso ajuda a impulsionar o canal, para que o canal possa crescer e alcance mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva. E eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.